Muito boa noite, estamos iniciando agora os diálogos acadêmicos aqui na Casa Altamiro de Moura Pacheco, que é o espaço cultural de Goiânia que queremos ocupar. Quem quer ocupar? Academia Goiânia de Letras. Então, dito isso, dou boa noite para os presentes, bom dia, boa tarde e também boa noite para quem for assistir esse diálogo acadêmico posteriormente. Os Diálogos Acadêmicos foi um projeto que foi idealizado pelo presidente da Academia Goiânia de Letras, o poeta Aidenor Aires, que eu convido agora para se aproximar e dar a sua mensagem para os nossos espectadores, para as pessoas presentes. Aidenor, como foi a concepção do projeto Diálogos Acadêmicos e como que nós chegamos nessa curadoria, inclusive colocando Adalberto de Queiroz como o nosso primeiro convidado? Bem, no primeiro momento nós temos essa casa aqui, que é um ícone de Goiânia, representando a arquitetura de começo da cidade, que era proprietário do escritor Altamiro de Moura Pacheco, que hoje pertence à academia. Então a ideia é ocupar esse espaço, trazendo para cá a experiência dos acadêmicos, né? Permitindo que nesses diálogos eles possam falar da sua vida, da sua criatividade e dos trabalhos que eles estão desenvolvendo. E nós esperamos com isso estar também chamando a atenção das pessoas, não só para o fato cultural que aqui se realiza, mas também para o conhecimento dessa importante casa, desse importante prédio da nossa história. E ocupando, presidente, não apenas a casa, mas também a internet, né? Também a rede, porque vamos ficar disponíveis posteriormente. Né? E hoje nós estamos começando aqui com Adalberto de Queiroz, poeta, escritor, sobretudo grande viajante das jornadas físicas e espirituais, e sob a sua direção e orientação nos trabalhos desse evento aqui hoje. Obrigado. Muito obrigado, Aidenor. Então, comecemos. Adalberto de Queiroz. Eu costumo dizer que você é um personagem Charles Dickens, né? Uma jovem criança que viveu no orfanato em Anápolis, nascido nas Antas, né, mas que acabou ganhando o mundo. E o Adalberto de Queiroz, essa figura que, como eu disse, ganhou o mundo, e como o presidente falou também, né, tornou-se um emérito viajante, ele publicou muitas coisas. Né? Dentre elas, o livro Destino Palavra, livro de poemas, e o livro de crônicas, Entre Esplendores e Misérias. E recentemente o Adalberto de Queiroz lançou o livro Duro Feito Pedra, Frágil Feito Pólen, que é uma seleta poética, né? Ele pode falar depois disso, daqui a pouco, que foi organizada pelo poeta Carlos William Leite, que é o editor da revista Bula, que inclusive é o selo pelo qual o livro sai, selo da revista Bula. Bula Books, que eu costumo brincar, né? Mas Bula Livros. Eu vou fazer aqui a leitura da sua biografia, Adalberto, né? Que está no livro Duro Feito Pedra, Frágil Feito Pólen. Adalberto de Queiroz nasceu em Goiânia, porém foi criado, como eu disse, em Anápolis, em 1955. É jornalista e poeta, estudou física na Universidade Federal de Goiás e comunicação social na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, onde frequentou ciclos literários e conviveu com autores como Dionélio Machado, Caio Fernando Abreu e Moacir Scliar. Mais tarde concluiu pós-graduação em marketing e especialização em estudos medievais, somos colegas nisso, na Universidade do Novo México. Formações que dialogam com seu interesse tanto pela tradição quanto pela circulação contemporânea do texto. Autor de livros de poesia, crônica e ensaio, publicou títulos em que a lírica se cruza com a reflexão sobre o ato de escrever e ler. Sua estreia, Frágil Armação, de 85, foi seguido por Destino Palavra, este livro, O Rio Incontornável, que, como você sabe, é meu preferido, Os Fios da Escrita, Caderno de Cizenando e Entre Esplendores e Misérias. Sua obra retoma memória, leitura e tradição com atenção e formas e procedimentos de anotação e comentário. O percurso articula poesia, crônica e ensaio, aproximando gêneros e épocas. E neste movimento consolida uma presença própria e reconhecida na literatura brasileira contemporânea. Adalberto de Queiroz, esse poeta múltiplo, fale sobre literatura de viagem, que é o nosso tema de hoje, que é um tema extremamente vasto, né, rico na nossa tradição literária, e você acabou se transformando, né, numa figura viva, né,
que não apenas produz essa literatura, como também a vive. Obrigado. Primeiro, eu quero agradecer ao convite do Ademir e do presidente Aidenor para estrear esse projeto, né? Diálogos acadêmicos. Realmente eu sinto necessidade de não apenas ficar preso ao interno da academia, a área da academia, a convivência da academia. Eu sinto necessidade de falar com o público sobre o que estou fazendo, sobre o que estou escrevendo. E agora que, como diz um dos meus editores, me tornei um viajante internacional, falar também um pouco sobre viagem. E eu troquei um pouco o título e coloquei, ao invés de literatura de viagem, literatura e viagem. Eu fui um pouco subversivo aí na forma, no entanto, continuo fiel ao que é proposto, pois que hoje, pelo menos esses livros aqui, alguma coisa deles, que são todos de literatura de viagem, farão parte da minha apresentação. Mas eu gostaria realmente de começar com 2 livros. Um que é uma viagem real e um do mesmo autor, ou sobre o autor de Viagem à Itália, um livro que é uma jornada imaginária, posto que o Goethe jamais veio ao Brasil. Mas é um livro extraordinário também, que é essa viagem que o autor chama de uma jornada imaginária sobre uma vinda, entre aspas, de Goethe ao Brasil, que na verdade vem através das cartas. O Goethe nunca saiu da Europa. No entanto, ele cunhou uma frase que para mim é a epígrafe dessa minha palestra. Não viajamos para chegar ao destino, e sim por viajar. De novo eu fui subversivo, eu troquei por viajar, para viajar, eu troquei e sim pelo prazer de viajar. Porque apesar de ter várias dificuldades para o deslocamento, a viagem encerra em si a alegria de estar nos lugares para os quais você está se deslocando. E Goethe dizia que não viajamos para chegar ao destino, e sim pelo prazer de viajar. Essa partezinha final é parceria minha, dando-nos uma chave poderosa, porque a viagem, de fato, não é apenas um deslocamento. O navio, o avião, o automóvel, o lombo de burro, como um dos livros que eu vou mostrar daqui a pouco, mas também uma travessia interior. O que me lembra uma referência mística, isto é, a ideia dos monges medievais que diziam que viver é viajar. Viver é uma viagem. É claro que a juventude criou essa ideia de você está viajando. E é o que estou fazendo aqui mentalmente. Isto é, trazendo para os senhores, e no próximo slide eu trago de novo alguém do século XIII, que é um poeta persa chamado Shabestari, citado por Luiz Carlos Lisboa, creio que minha pronúncia não está certa, mas tudo bem, no prefácio de A Arte da Peregrinação, que é o livro número 1 da minha citação aqui hoje, né? Para quem gosta das viagens místicas, A Arte da Peregrinação é esse livro que vai levar o viajante à busca do que é sagrado. Naturalmente, esses viajantes em busca do sagrado, às vezes, têm que fazer uma peregrinação de muitos quilômetros, por exemplo, como no caminho de Santiago. E o poeta persa, então, nos responde à pergunta: qual o verdadeiro viajante? Eu acho extraordinária a resposta. É aquele que viaja por si mesmo, esteja em casa repousando ou caminhando no deserto. Estamos falando de um poeta persa. O fundamental, de fato, aqui, meus amigos, é que viajar, e o verdadeiro viajante é aquele para onde a sua alma está voltada. Começamos a viagem muito antes. Para viajar a Roma, é bom que leia, por exemplo, Amor a Roma, de Afonso Arinos. Porque ao ler Amor a Roma, de Afonso Arinos, você começa a viajar e está voltando a sua alma para dentro da viagem. Próximo, nos leva a outra provocação. E eu gostaria que colocasse o título, me ajudem aí, porque eu não estou com o controle. O que contém grandes histórias clássicas, como a Odisseia, o Beowulf, Jerusalém Libertada e os Lusíadas?
é a pergunta que eu quero como provocação do professor Luiz Carlos. O que esses livros têm em comum? Além de encontrar monstros na viagem, sereias na viagem, dificuldades na viagem, que é o que se faz, a saga do homem está reportada aí, a conquista, o ato fundador de nações. Não é? Eu preciso lembrar que, em geral, são os poetas que fundam as nações. Aqui temos pelo menos 2 fundadores, né? E um deles que é um intermediário, que é o Torquato Tasso de Jerusalém Libertada. Temos Homero e temos o nosso amado Camões. A saga do homem, a conquista, o ato fundador das nações está aí plasmado nessas ações que exigem sempre deslocamento no espaço, na época muito por navio ou por animálias, e a coragem da flexibilidade do pensamento. Mas lembre-se, há sempre aí, nesse ambiente todo, uma viagem. E, naturalmente, como disse um crítico citado anteriormente, a saga do homem é a conquista e a coragem de pensar em movimento e em movimentar-se. Próximo. Então, chegamos a uma pequena bibliografia que os senhores podem expandir, além desses que hoje vou citar aqui. Não é? Até o do nosso querido Fernando Veríssimo, não sei se os moços estão conseguindo ver pela internet, Traçando o Japão. Daqui a pouco, cada um desses livros será aberto para pelo menos um versículo. Mas eu listei alguns outros que me tocaram ao longo da minha história de leitor ou de viajante pelas páginas. As viagens de Marco Polo, Robinson Crusoe, as viagens do Gulliver, as viagens da minha terra, do português Almeida Garrett, a provocativa viagem de Goethe, do personagem de Goethe, Wilhelm Meister, né? Que mexe com a juventude de sua época. Como eu disse no início, eu vou sempre voltar ao Goethe, né? Real ou ao Goethe da jornada imaginária. E ele está ali de novo com Wilhelm Meister. Tristes Trópicos, de Claude Lévi-Strauss. As Vozes de Marrakech, de Elias Canet. Um livro belíssimo em que ele ouve as vozes a partir do encontro com um cego. Ou seja, ele não pode ver a paisagem, mas ele ouve as vozes. E Marrakech fala pelas vozes. O Diário de Viagem de Albert Camus, que eu vou citar daqui a pouco também, está aqui comigo. Viagem à Ásia, do Henri Michaud, que me foi muito útil na minha viagem à China, ao Japão e à Coreia. Viagem ao redor do meu quarto, Xavier de Maistre. Mestre, tem aqui o professor de francês. Xavier, na verdade, está preso em casa. Prenderam-no em casa. E ele não deixa de viajar porque está preso em casa. Não é? Entre esplendores e misérias. Entre esplendores e misérias. O meu livrinho se propõe a ser também um pedaço de viagem. Haja vista que o editor optou por Memórias da Infância e Relatos de Viagem. E a Arte da Peregrinação do Phil Cousineau, que eu já vos disse antes, que é o lado místico da viagem. E Brasil, País do Futuro, do Stefan Zweig, que para mim é também um livro a 2 tipos de viagem. A viagem que você simplesmente vai e faz o tico-tico no fubá da viagem, ou a viagem de imersão, ou a viagem da paixão. E eu acho que 2 europeus fizeram isso. Stefan Zweig, que se apaixonou pelo Brasil, aqui morreu, e Georges Bernanos, o francês, que também se apaixonou por Barbacena, e aqui viveu e voltou para morrer na França, sua França amada. Portanto, essas viagens todas descrevem maravilhas, descrevem isolamento, descrevem desafios. E este, no século XX, Camus, que escreveu o Diário de Viagem, a próxima tela, esta eu realmente quero muito bem a ela, e a partir... Não, passou demais depressa. A próxima apenas. Que estranho. Vamos ver se achamos caminho na próxima, porque essa tela também é muito importante. Ficarão alternadas. Os senhores me desculpem. Esse slide viajou. Não, podemos voltar novamente. Acho que o controle está muito rápido. Eu vou falar sobre isso também, viagens à província de Goiás, mas daqui a pouco. Eu gostaria de
passa a tela em que aparece o mar. É o próximo, creio. Próximo. Aí. E o mar? Só mais um toque, sem 2 toques. Próximo. Não, então não deu certo mesmo. O mar desapareceu, está ótimo. Eu vou ler. O sertão vai virar mar. O sertão Esqueça não disso. vai virar mar. Então vamos voltar 2 telas até caminho, porque aqui apareceria um mar da cor de chumbo, porque ele diz exatamente nesse diário de viagem. Ele vem ao Brasil, inclusive, mas a viagem originalmente, o navio atravessa da França para os Estados Unidos, não é? E era para ele realmente por mares nunca antes navegados. E ele diz no diário: hoje o Atlântico tem cor de asa de pombo. No navio fico, não havia outro lugar para ele ir. Ele estava preso ao navio, à viagem, com o seu deslocamento. E estou preso com a cabeça vazia para trabalhar. Leio Guerra e Paz. Aí a próxima tela é interessantíssima, é só um toque. Ah, como seria fácil me apaixonar por Natasha. Ou seja, ele viaja, está viajando no deslocamento natural e viaja nos sentimentos, pois se acha fácil se apaixonar por Natasha. Aí a anterior agora, não a próxima, que tivemos... Aí. Então falávamos de viagem, mas esse viajante é internacional, nós também podemos viajar pelas nossas terras. Depois da pandemia, minha mulher e eu fizemos 5.000 quilômetros pelo sul, que é o lugar onde eu me formei, onde ela estudou engenharia, etc. Se formou em engenharia, etc. Mas é preciso também viajar pelo país, e muitos viajaram pela nossa antiga província de Goiás. Este livrinho é um exemplo bem acabado de uma grande viagem. E essa opinião não é minha, é de Ático Vilas Boas da Mota. Este livro do Oscar Leal não representa apenas um simples relato de viagem. É, sem qualquer dúvida, uma cadeia de vivências que se destaca, onde se destaca a figura do autor, que é um sujeito otimista, engraçado e irônico. E o Ademir, que gosta tanto de ícones, a figura do autor é extraordinária, não é? Sim. Ela realmente dá para fazer memes incríveis, porque este homem era jovem quando viajou a Goiás, ele volta depois a Goiás, há aqui um papagaio, há aqui um bastão, há aqui um cachorro, ele se estabelece, mas ele sabe tudo sobre o meia-ponte, inclusive as doenças locais, e a necessidade do que fazer para os rios ficarem mais navegáveis, etc, etc. Então essa é outra citação importante para aqueles que querem verificar que, além da província de Goiás ter recebido estrangeiros ilustres, eles estão listados aqui, alguns deles, o próprio Ático Vilas Boas da Mota, citando a nossa colega Maria Augusta, historiadora, diz que a Maria Augusta, além de estudar estes homens, ela posicionou a história de Goiás anotada, porque não havia nenhum mapa de rios, nenhum mapa de estradas possíveis, picadas, etc. São esses homens estrangeiros, Auguste de Saint-Hilaire, Emmanuel Paul, Burchell, Francisco Castelnau, que fizeram a história, foram gravando a história, e aqui já passaríamos de uma palestra sobre viagem e literatura para uma coisa mais histórica, que não é o meu campo. Nasser Chaú, Maria Augusta, podem fazê-lo muito bem. Mas é um livrinho que está na Biblioteca do Futuro, uma iniciativa da União Brasileira de Escritores, que eu tive a honra, subida honra, e um trabalho medonho de colocar no ar. Este livro pode ser lido na Biblioteca do Futuro, bibliotecafuturo.com.br. Próximo, e eu retomo meu raciocínio. Já falamos, então, sobre esses que ficaram alternados por algum problema, e a emoção que o diário de Camus me causa, me leva a ler um poema. Então eu preciso respirar, tomar água e ler um poema que inspirou este diário. A chegada dele a Nova York é extraordinária, porque é a chegada de um europeu de uma França, digamos, com cidades antigas e uma história incrível e enorme, mas com facilidades urbanas menores do que os Estados Unidos.
Então, o grande choque de Camus são os arranha-céus, a limpeza da cidade e os arranha-céus. Bem, eu escrevi neste livro Destino Palavra um poema do que me causou esse pequeno trecho do diário de viagem de Camus na chegada a Nova York. É um tantinho longo, me perdoem por isso. Havia um poço no passado, um certo José nele jogaram. As 14 frases bastam para contar o que virou história e fado. Em Cádiz, o venerando Queiroz viu a cidade depois do cabo, dobrado o cabo de São Vicente, que a desolação aflita da costa bastava a delicadeza espiritual dos sentidos todos, os da escrita. Viajante, cá, feito mago de Oz. Em Porto, já se sabe, foi pronto o seu espanto, e agora, dobrando o cabo de São Vicente, a africana dolência não lhe tira a esperança. Sobre a costa americana, Albert Camus viu les édifices, les pouvoirs, la force unie de l'argent et de l'Amérique. No cimento e na pedra e nos vidros negros, sentiu Albert a frágil França em nu frontal. Ele, na Vila Jaiara, vira a fábrica de tecidos onde trabalhavam tantos e próximos, sim, e os porcos no meio da rua, e seu relógio no bolso do morto, o defunto, sim, com quem o Angambira havia urdido. Eu sou esse menino no corpo do velho de agora. Sou o que vi. Novas terras seriam anunciadas, com o brilho do luar, terras a conquistar. O que toda a gente negara ao menino, sob a costa americana, eu vi, um pobre diabo da Vila Jaiara. Olhei a harmonia da linha do horizonte, o skyline da vila enorme, sonhei. Como sonham outros em outras luas, anônimos em suas kitnetes, sonhando palácios da lua, luando neon multicor. E agora, em viagens, sonho mais. Passado o cabo de São Vicente, sonho, à véspera da indesejada das gentes, o nume de cor verde. Obrigado. Em cena aberta. Obrigado. Está no livro Destino Palavra. Próximo, então, me leva a explorar a viagem hoje. Aí eu preciso que passe mais uma para poder lermos. Se viajava de barco, Camus viajou de barco, escreveu esse livro belíssimo, né? E começamos a ser exigidos a viajar de avião. É preciso voar. E o teórico diz de uma maneira muito acertada, mas escute, voar é o contrário de viajar, pois você não sente o deslocamento. Voar é como se tivesse a ausência do mundo. Ou o que ele diz, você atravessa uma descontinuidade do espaço, desaparece no vazio. Você aceita não estar em lugar nenhum, a não ser sentado naquela poltrona do avião. Em lugar nenhum, durante um tempo que forma este próprio tempo, uma espécie de vazio no tempo, que logo reaparece num lugar e num momento sem relação com o lugar e o momento em que você desapareceu. Saí de Goiânia e muitas horas depois, cheguei a Shenzhen. Foi a experiência mais extraordinária de dizer, de fato, é o contrário de viajar. Por isso que dizem que existe o jet lag, isto é, a viagem te deixa ausente do mundo e essa ausência transtorna o seu ponto de equilíbrio interior. Mas, falando de deslocamentos, eu acho que a próxima tela tem a ilustração de quem seria, quem me inspira a falar o próximo texto. Na verdade, eu vou falar desse livro real, como eu disse, daqui a pouco, Viagem à Itália. O que você faz nessa ausência no deslocamento? Essa ausência do mundo. Essa ausência do mundo em você e de você no mundo. Você lê. Ou, como Luiz Fernando Veríssimo, vê 4 filmes. E ele faz uma definição de distância que é diferente de S é igual a VT.
Isto é, não é velocidade e tempo que dá a distância. Ele diz, neste livro, o aeroporto de Narita fica exatamente 3 refeições e 4 filmes do aeroporto de Los Angeles. O aeroporto de Los Angeles fica a uma distância parecida do aeroporto de São Paulo. Convém não fazer a viagem de uma tacada só. Fica-se com a sensação de que essa tacada foi no nosso lombo e no nosso cérebro. Compreenderam? Então, como tornou popular aquela frase erudita do deslocamento que rompe com a equação de S é igual a VT, Luiz Fernando Veríssimo. Próximo. Esse trecho de voar e ausência do mundo me levou à ideia de que você sempre termina caminhando. Quando chega, vai caminhar. Esses sapatos, eu caminhei com eles em muitos lugares, inclusive na Rússia. Até que abandonei. Isso aqui é um carpete de um hotel onde fiquei. Eu abandonei os sapatos ali, mas eu amava tanto esses sapatos que eu não queria abandoná-los. E eu me lembrei de uma música do compositor canadense Félix Leclerc, que ele diz assim: Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. Traduzindo em português, eu e os meus sapatos viajamos. Porque o sapato vai contigo. A caminhada faz parte da viagem. Lá no final da música, ele diz esse pequeno poema. Não, meus amigos, meus sapatos não pisaram em Atenas. Eu e meus sapatos preferimos as planícies. Quando meus sapatos forem para os museus, isso será para chegar lá e ali se apegar. Ele está falando então do final da vida de cada um de nós. Se hoje viajar tornou-se um ato de desaparecimento, Félix Leclerc lembra que você pode pôr de novo os pés no chão se a indesejada das gentes não te levar. Próximo. Você viaja para vontade de chegar. De novo, uma inspiração musical. Frank Sinatra. Tem uma música chamada It's Nice to Go Traveling. E nessa música, ele termina dizendo, viajar é maravilhoso, mas o melhor de tudo é voltar para casa. Com ou sem destino, parece que sempre viajamos para voltar para casa. A menos que você faça do lugar de destino a sua nova casa. Então, eu gosto muito dessa frase do Frank Sinatra, do It's Nice to Go Traveling, que é, você viaja e é maravilhoso, mas o melhor é voltar para casa. Próxima, vamos ver quem volta para casa. Quem leu Ulisses, não do Joyce, o real, o original, o poeta grego, um tal de Homero. Ou Homer, né? O Homer, para os americanos. Lembrar-se-ão, sem dúvida, de que Ulisses volta para casa. Esse quadro é a cena do Ulisses tendo os pés sendo lavados pela sua serva. Quando ela vê a cicatriz, né? Exato. Então, na próxima, os leitores se lembrarão, passando da próxima, é um tantinho longa, mas ele é bem interessante. E os jovens que verão pela internet, eu peço que vejam, então, esse canto 19, que é quando Ulisses regressa à casa e ele realmente está cansado, tem dificuldades pessoais de beleza, etc., porque a viagem o exauriu bastante. Ok, mas a sua antiga ama vai lavar os pés, como era hábito dos gregos, que um viajante que chegasse, se tivesse os pés lavados. Era um ato que o cristianismo... De hospitalidade. De hospitalidade, e que o cristianismo copia na bela cena do Cristo, né, lavando os pés. E o forasteiro, então, tem os pés lavados por essa serva. Logo que a anciã que está lavando os pés dele reconhece a cicatriz, ela deixa cair o pé na bacia. Primeiro com alegre júbilo, sobressalto, e a água transborda. E ela quer prorromper em júbilo, mas é contida por Ulisses. Com silenciosas palavras de lisonja e de ameaça, o velho guerreiro diz, contenha-se. E ela recobra o ânimo, reprime seu movimento. Penélope de nada soube até então.
pois foi desviada do acontecimento, graças à providência eterna. Nada percebe. Eric Auerbach, sobre a cicatriz de Ulisses, é um texto de avaliação desse Do livro Mimeses, né? Dentro do livro Mimeses, exatamente. Obrigado por completar a citação. Próxima, então, voltar a casa. It's nice to go traveling. Muito melhor é voltar para casa. É muito bom viajar, melhor voltar para casa. Bem, essa tela é uma tela um pouco confusa, em que eu acho que está a origem o cerne da minha conversa com vocês, que eu dizia no início, não é? Que eu ia citar esse livro de viagem à Itália, que muito me ajudou. Claro que é um livro enorme, que eu conheci quando jovem, mas não havia lido integralmente, e agora eu peguei por trechos. Se estava em Nápoles, eu li os trechos de Nápoles. Se eu estava na Sicília, eu li os trechos da Sicília, assim por diante. São histórias incríveis de um viajante que fica um ano, né, na Itália. Um viajante muito preparado, muito intelectual, e que amava as plantas e os diamantes. E ele toma-se de amor pelo Brasil. Neste livro, o Schneider fala de uma jornada que é a descoberta do Brasil através das cartas. Ele se apega de amor ao Brasil, naturalmente aos diamantes, porque ele foi ministro das Minas e Energia, e alguns diamantes eram do estado de Weimar e alguns eram da coleção particular do próprio Goethe. Não pense que o Goethe era ingênuo nesse tópico. Diamantes e Minerais Brasileiros é um capítulo extraordinário, um livro belíssimo, tá? Tem figuras incríveis, né? Coisas do Brasil, animais do Brasil, né? Matéria médica do Brasil, que plantas curam, o quê? Temos um médico na plateia, não é? E a catalogação. O grande prêmio de Goethe foi ter seu nome dado a uma planta, que é a mesma da capa, mas aqui está detalhada, que é a Goethea. Formalmente, meu latim não é muito bom, então eu vou colar. Fazer uma cola aqui. O Ademir vai me ajudar. Está bem aqui o nome da planta. Se não me engano, Goethea floricola. Isso. Hã? Exatamente. Exatamente. Ora, este homem e este livro sendo composto como uma viagem imaginária, uma jornada imaginária, ele viaja por cartas. Porque quem o abastece são aqueles moços que eu disse para vocês lá atrás, viajantes à província de Goiás, dos quais ele se torna amigo e com os quais se corresponde intensamente. Eu gostaria que você olhasse isso, que você visse que animal é este. O Goethe, na Itália, ele viaja com um pintor, com o qual faz amizade. E ele pinta. E ele era muito bom em figuração, fazer figuras. Então ele fazia um pequeno desenho de algo que ele havia visto numa carta de outro cientista para perguntar se no Brasil existia isso. Até chegarmos a essa grande homenagem, né? E daí por quê? O Schneider o chama de Goethe, o brasileiro. A verdade é que essas viagens reais que eu contei para os senhores, ou imaginárias, providenciam um corpo de referência ou intertexto para escritos modernos. Os antigos nos abastecem e provavelmente nós podemos abastecer uma nova geração. O relato de viagem funciona como inspiração para outras viagens desde os tempos remotos. E alguns desses relatos são textos muito influentes e, por consequência, mobilizadores. Eu falava das pessoas que haviam abastecido toda a viagem, a jornada imaginária de Goethe. Os nomes de alguns deles estão aqui. Humboldt, Marcius, Eschwege, que era um nobre, e outro príncipe, que é o Maximiliano de Wied. Estes homens, então, ajudaram-no a compor uma viagem ao Brasil sem deslocamento de navio, pois avião não havia. Próximo. O valor da jornada, do caminho, da preparação, é material de literatura, mas é material da praticidade deste viajante. Muitas vezes deixamos de aproveitar a jornada em si porque não nos preparamos para ela. Quando fui para a China, eu li cerca de 20 autores chineses.
livros. Às vezes repetia, porque a gente começa a gostar de um autor, como o Liang, ou o Hua, que é o autor de Viver, um livro belíssimo. Se quiserem ler só 2 livros chineses, incluam esse Viver, né? Que é um livro belíssimo e é a história de um peregrino que anda pela roça colhendo histórias e tradição e folclore. Eu me preparo para viajar. Se vou para agora mesmo, tenho a invenção de que eu vá para Budapeste. Já comecei a olhar quem são as pessoas que escreveram antes de mim sobre, e também as pessoas que escreveram literatura lá. Mas no caso da China, fiz isso com cerca de 20 livros. Então eu citaria o Viver, que é um livro maravilhoso, maravilhoso, e o Mo Yan, que ganhou. A China tem 2 prêmios Nobel no século XX. Mo Yan é um deles. Não é? Então, leia o Mo Yan e o Viver do Hua. Isso faz parte de preparação da viagem. É claro que a meta da chegada tem que ficar bem claro na nossa cabeça para que valha os desafios, seja do navio, seja do jet lag. Próximo. Isso aqui sou eu na uma cidade chinesa. A China tem 2 capitais, a capital do norte, que é Beijing, e a capital do sul, que é Nanjing. E lá nessa cidade teve um sábio extraordinário, que agora eu vou me esquecer, não vou lembrar o nome, não me preparei para falar nada sobre a viagem. A China é outra palestra, é porque ela é grande demais, intensa demais, diferente demais. O que eu quero lembrar é Marcel Proust dizendo: se nós já respondemos através de um persa o que é o verdadeiro viajante, é através de um francês que quer responder o que é a verdadeira viagem. O Proust estava interessado na viagem de descoberta. Você pode classificar as viagens em viagens de iniciação, por exemplo, viagens de formação. Muitos jovens brasileiros, na época do Brasil Império, viajavam para a Europa para fazer uma formação, que é aprender outras línguas, não português, mas naturalmente a Europa inteira falava muito francês, para aprender os bons hábitos, para aprender a convivência social, para estudar numa boa universidade. O Proust, então, diz que a verdadeira viagem de descoberta não consiste de você procurar novas paisagens, mas de você ter novos olhos. Então eu chego à conclusão e já finalizando, que eu posso fazer a minha teoria sobre a viagem depois de tantas viagens. Aqui em Nanjing, próximo. Aqui, isso é interessantíssimo, porque aqui tem um prato ali em cima, não é, meus senhores? Que você vê umas coisas vermelhas, né? É pimenta com peixe. Literalmente, da culinária chinesa, é pimenta com peixe. Se repete na Coreia. E aqui é um vendedor de galinhas e amolador de facas. Um homem de rua. Isso é ter novos olhos para o lugar onde você está. Aqui é na mesma cidade onde se descobriu a Covid, Wuhan. Aqui é em algum restaurante que se repete muito, como eu amo peixe. E eu estava à beira do grande rio chinês. Eu sempre pedia peixe, mas não vinha peixe. Como diz a minha esposa, vinha pimenta com peixe. Eis, pois, minha definição. A viagem muda o viajante. Viajar requer uma mente e os olhos abertos às pessoas que encontramos ao longo do caminho. A viagem, sim, tem algo de místico, como diziam os monges da Idade Média. Viajar é mais do que descobrir paisagens ou visitar monumentos. E com isso eu acho que estou encerrando aqui com vocês hoje. A não ser quem tenham interesse em saber das minhas viagens à Itália, das quais foram 3 primaveras, 2017, 19 e 25. Eu sempre faço esses álbuns de família, já uma pessoa que esteve aqui no auditório folheou, podem ficar à vontade para folhear, é a viagem à Itália em 25. Em 17 e 19 eu explorei o norte da Itália, e a Toscana por primeiro, o norte da Itália, e principalmente porque estávamos, eu e o Ademir, nos rastros de James Joyce, que morou aqui no norte, numa cidade chamada Trieste. Depois eu falo disso para vocês. A próxima, a viagem desse ano, essa exploração da Itália, essa península, é bom não se fazer de uma vez, porque você não vai aproveitar bem. Então eu cortei aqui, primeiro a Toscana, que é maravilhosa, tem aquele livro extraordinário da jornalista americana sobre o sol da Toscana, que virou filme, vejam ou não.
é maravilhoso. O livro e o filme. Os dois são belos por causa das paisagens. Toscana, depois o norte, né? No norte, Verona, Vicenza, Belluno, Treviso, Padova, que nosso amado Petrusco Vieira serviria tanto. Né? Não sou um apaixonado por Veneza, né? Eu acho uma cidade inadequada para o meu jeito de ser. Né? Primeiro, eu não posso pisar no chão muito, quase sempre molho os pés com isso. E é uma cidade que, pelo seu acervo, eu posso ver pela internet, então não preciso ir a Veneza mais. Próximo. Bom, eu ando muito, viajo muito, dirijo muito, pego muito trem. Esse é o trajeto lá do norte. Próxima é o trajeto da viagem à Itália, primavera 2025. Mais de 4.200 quilômetros entre terra e mar, fora o aéreo. E a paixão, onde é que está a câmera? A paixão é essa, Sicília. Onde eu passei mais tempo e onde eu encontrei um povo afetuoso, amável. Pessoas que você encontra na estrada e que você não esquece. Neste livrinho tem algumas delas. Eu acho que agora terminou mesmo, vamos ver? Detalhes práticos, minha mulher é engenheira, então ela faz esses detalhes. Essa rota por mar, a rota por mar foi feita também pelo Goethe em condições muito precárias. Nós temos essa rota por mar em condições muito boas. E é isso. Aí, se der o próximo, apareceu obrigado, mas eu deveria dizer grazie. Né? Grazie. Não apareceu. Aqui é obrigado. Adalberto, muito bom, muito bom, muito bom. Olha só, uma das ideias do projeto Diálogos Acadêmicos, e temos aqui vários acadêmicos, além dos convidados, é promover exatamente essa conversa entre os acadêmicos e também as pessoas, né, que têm simpatia pela academia, gostam de cultura de modo geral e veem na academia essa possibilidade de ter um norte para se pensar questões culturais. Então, vendo a sua palestra, Adalberto, eu pensei em diversas coisas. A última tela, né? Só para a gente não ficar com uma coisa aí. Estética. Estética. Exatamente. E a minha pergunta é exatamente essa. No famoso Dicionário do Diabo, né, grande livro, muito engraçado também, a definição para turista é aquela pessoa que visita igrejas e bibliotecas e museus quando não é em sua cidade. Né? A minha pergunta para você, Adalberto, é a seguinte. Qual é a sua relação, já que você mostrou que você tem essa questão da cultura, de ler, de se preparar muito para uma viagem, como que é a sua relação com os espaços comuns do turista? Né? Ou seja, se você vai em Paris, você visita a Torre Eiffel, o que você faz? Ou a sua relação é mais com esses espaços culturais mesmo, a biblioteca, o museu? Como que você lida com isso? Essa questão da experiência, que muitas vezes a experiência é que se espera, e existe aquela experiência que muitas vezes é o lado B, considerado, mas é muito mais rica. Muito boa pergunta, né? E há um livro que eu não trouxe hoje, mas ele é interessantíssimo, sobre a mentalidade do turista. Né? E hoje, inclusive, o problema do turismo na Europa começa a ser uma questão pública muito séria, não é? Porque há gente demais para um espaço de pequenas cidades, que é ocupado por pessoas que, em geral, gastam muito pouco na cidade, descem dos navios, vão lá, fazem 1 ou 2 visitas, não é? Em geral, uma igreja e depois, museu, né? E depois corre para um restaurante, quando vai ao restaurante, sim, porque às vezes vai comer no... E tira foto pro Instagram. Vai comer no navio, sim. E não aproveita essa interação, essa imersão de descobrir os lugares, as pessoas, um pouco da história que ali está. Então, eu tenho uma relação um pouco problemática com essa prática de ser apenas turista. Né? Mas você é um turista, você viaja e fotografa, como esse livro prova. De fato, é impossível passar por alguns lugares, como a Piazza Navona, onde o Afonso Arinos Melo Franco foi embaixador do Brasil e amava a praça, e a praça tem uma história impressionante, mas às vezes você se atrapalha até para ver um determinado monumento, porque tem turista demais. Então, depois fazer uma cota de turista, assim, seria uma coisa interessante. Não me dou muito bem com esses... Como acontece, por exemplo... Por exemplo, no Rio de Janeiro, eu nunca fui ao Cristo Redentor. Sim. Eu prefiro coisas, ir ao Catete, a Casa de Rui Barbosa, os meus botecos sujos perto do Fluminense, Laranjeiras, o bairro Laranjeiras, que é o meu time, o Fluminense.
Então, eu procuro personalizar a minha estada e as minhas visitas. Minha mulher diz que me dá chance de um museu e uma igreja por cidade, e não mais. Mas aí eu posso ficar por minha conta e eu faço o meu roteiro. Né? Nápoles, que é considerada a cidade de 500 domos, tem um napolitano ali. Né? Por orientação dele, foi até o jogo do Nápoles. Nápoles. Presença do acadêmico Ademir Ramu. E foi interessantíssimo, não é? E eu falava, a cidade é conhecida, a cidade dos 500 domos. Você pode ir a uma igreja todo dia. Cada dia você pode ir a uma igreja e vai sobrar a igreja. Mas tem também um túmulo de Virgílio, tem um túmulo de Leopardi. Opa! Mas que você vai ver no túmulo de Leopardi? É um jardim. Né? E tem um acervo junto. Casas-museu me atrai muito. Eu estava contando antes de vir para cá, acho que eu já visitei mais de 10 casas-museu. Inclusive Dostoiévski e Pushkin. Na Rússia. Você teve recentemente em São Petersburgo. Sua fase Pushkin, né? Tive uma fase Pushkin. Pushkin sempre me atrai. E é curioso, porque em consequência da visita à casa, Pushkin, em casa, eu disse, vai passar a peça o Onegin em tal lugar. Eu falei, como é que consegue o ingresso? Agora. Aí na Casa Museu eu consegui um dos 2 poucos ingressos do Eugênio Onegin. Cantado, porque aquilo virou também eu creio que seja ópera, que podemos chamar. Dostoiévski, Pushkin. A primeira casa-museu que eu visitei foi a do brasileiro Thomas Mann. Você está falando que é brasileiro mais que Goethe? Este sim é brasileiro, pois que a avó é brasileira, a mãe é brasileira, Dona Júlia Mann. Está saindo algo aí, está saindo as coisas... Recentemente visitei a casa. A casa de... Você e a Soraya visitaram a casa da Dona Júlia Mann em Paraty. Então essas coisas me interessam. É curioso, tem 2... Que atualmente pertence ao navegador Amir Klink. O Amir Klink. Especialista em viagens. Está em boas mãos, é um especialista em viagem. Excelente. Uma viagem maravilhosa. Aquele livro de viagens dele, que é a viagem à travessia do oceano, Odisseia, né? É um homem fora da curva. Praticamente Ulisses. Ele é um ponto fora da curva, parece que a filha ou sobrinha vai no mesmo... Eu queria lembrar de 2 visitas. São casas-museu. Sempre você acha casas-museu. Casa Leopardi eu não visitei, porque ela fica no norte. Meu foco era o sul. E eu tenho 2 curiosidades. Em Tóquio, eu tinha um morador do bairro que havia sido... Um ex-morador do bairro havia sido um grande escritor japonês. E eu peguei o mapinha e falei, hoje eu vou visitar o memorial desse cara. Andei, só dava em torno de uma escola e uma praça, Aí eu perguntei para um nativo assim, vem cá, mas onde é que está o memorial de Akutagawa? Eu falei, vem cá. Sem brincadeira, era uma pedrinha desse tamanho. Não tinha mais nada. Mas ali era a escola onde ele havia estudado. Ele vem a se suicidar, etc. Mas a cidade e o bairro de Sumida gostam muito dele. Então, é a menor casa-museu que eu já vi. Uma pedra e uma pequena escola primária. Mas a memória de Akutagawa está ali. E o outro é um poeta... Eu visitei também a fazenda do Robert Frost. Casa-museu é uma fazenda. Foi maravilhoso. Me hospedei bem próximo, passei praticamente de dia lá. Vi tudo está bem preservado. O poeta gostava muito de ovos, então ele criava galinhas e a gente vê o jeito que as galinhas ficavam e onde que os ovos caíam. Ele ser o primeiro a pegar os ovos, etc. Robert Frost, grande poeta. Visitei a casa de Emily Dickinson, que eu recomendo muito. O jardim está preservado, é maravilhoso. E aí a outra decepção, como a pedra do Akutagawa, foi o Wallace Stevens, o anti-Eliot, né? E eu fui lá, estava naquela cidade, etc., que eu não me lembro agora o nome. E falei, bem, e onde é mesmo a casa? Ele trabalhava num banco. Né? Como um poeta amigo meu, continua até hoje, trabalhando num banco. E aí, lá não tem uma casa do Wallace Stevens. Tem um chamado o caminho que ele levava do apartamento onde morava até o banco. Então tem marcas, né? O Wallace Stevens pisou aqui, o Wallace Stevens pisava aqui, o Wallace Stevens tomava café aqui. Então foi um pouco decepcionante. Diferente de você, por exemplo,
vê na casa Pushkin, você vê a pistola que foi usada por ele no letal, como se chama isso? Duelo. Né? Uma casa muito bem feita. Dostoiévski também é uma casa muito bem organizada. Então, aí eu variei muito para dizer assim, é melhor visitar a casa-museu do ator, do artista, do autor, do artista, do que ficar visitando alguns monumentos que são apenas uma armadilha para turistas. Uma armadilha. Uma ratoeira para turistas. A nossa ideia é realmente promover perguntas. Enquanto vocês preparam as suas, e as convidadas também, eu vou te fazer outra pergunta, Adalberto. Pois não. Pensando no que você trouxe, e pensando em leituras que eu já fiz, tal, ocorreu-me o seguinte. Me parece que a literatura clássica, e aí eu me refiro, por exemplo, à grega, a própria Odisseia que você citou, Eneida, né, que começa com a viagem e depois termina com o combate, a batalha ali de conquista, Lusíadas e tal, até Don Quixote, né, que é um movie, né, dele andando e tudo mais. Vou incorporar na próxima versão. Sim, mas a minha pergunta é a seguinte, me parece que a literatura burguesa, assim, pós-Don Quixote, ou seja, aquela teoria do Milan Kundera de que o primeiro livro moderno é o Don Quixote, mais porque é o primeiro momento em que a literatura e o ser humano está sem Deus, né? Ou seja, a partir daquele momento ele está sozinho, sem um transcendente. Me parece que a ideia da viagem ela desaparece, né? Assim, quando você vai para dentro, né? E o burguês está com seus problemas cotidianos, então, claro que ainda existem, né? O Thomas Mann tem isso, tal, o próprio Morte em Veneza, tal. Mas me parece que a questão do se deslocar perde a importância, perde a centralidade no texto. O que você acha disso? Você acha que no mundo antigo, no mundo medieval, em que havia as peregrinações medievais, por exemplo, o ciclo arturiano, né, a demanda do Graal é a busca, tal. Você acha que a viagem era uma coisa mais central, que perdeu centralidade no mundo burguês, ou você acha que isso é uma impressão, né, equivocada? O que você acha disso? Eu acho que é uma abordagem desafiadora, né? De fato, a viagem, o deslocamento, o movimento, até um dado momento da humanidade, ele era parte da sua apropriação do mundo. Com a imprensa, com os meios eletrônicos, o mundo vem até você. Você não precisa ir de encontro ao mundo. Né? De qualquer forma, por exemplo, há tradições de viagem entre os poetas americanos, principalmente os beatniks. A tradição do road movie, né? Do road, que vai gerar, que sai do livro e vai para o filme. Sim. E gera o road movie, não é? Road book, e também a própria tradição do faroeste, né, que era muito no movimento. Se você pensar no jeito como se deslocavam e o jeito como até hoje filmam, né, guardam essas filmagens, ela não perde a tradição. Essa tradição se mantém nos Estados Unidos, porque é um país continental e que quer se apropriar de si mesmo, conhecendo-se, inclusive nas diferenças. A Guerra Civil é um conhecimento de si como povo. Nós vamos resolver esse negócio entre nós, aqui, agora. Mas há essas... como é que chamam o cavalo e as carruagens? As diligências. As diligências. No tempo das diligências, clássico. Eu queria 1939. Eu queria me lembrar do filme exatamente... O ano mágico do cinema. Para poder lembrar do filme das diligências e de Paul Auster. Se você olhar Paul Auster é um escritor que mantém essa tradição. Né? Sim. Há um livro dele extraordinário em que o cara vai viajando e ouvindo música e no carro, no automóvel, vai viajando. E, se não me engano, o sujeito também é viciado. Não naquilo que eu sou, mas ele é viciado. Parava para jogar, se não me engano. Sim, se eu estou... Porque, olha, sim. Poética de enredo não me interessa. Eu gosto da poética, de como é construído o livro. Muitas vezes você pergunta assim, mas o que você lembra desse livro? Umas pinceladas. Mas eu lembro de um pequeno detalhe lá no centro do livro, que para mim, todo livro tem uma mensagem. Uma ou duas no máximo.
como nós, temos uma ou duas ideias originais, no máximo. Mas se você lembrar o que é essa ideia original, você vai se lembrar do livro. Paul Auster é um que manteve a tradição. Tem os poetas beatniks, né? Tem aquele do nome estranho lá. Kerouac. Quebra-língua, o quebra-língua, não é? Todos eles. E a ponderação a pergunta é sofisticada demais, porque pega a tradição clássica, né, que desde os gregos e romanos, que muito viajavam, os romanos, então, estabeleceram-se para todo lado e escreveram sobre todo lugar que ia, descreveram em detalhes, não é? Os rios, as picadas, o melhor lugar para fazer o aqueduto, etc, etc. Inclusive, o grande texto clássico é a Guerra Gálica, né? Que é uma campanha militar, né? Uma campanha militar, isto é... Que era muito interessante, porque os alunos, era um latim muito ao mesmo tempo denso, mas simples, né, em termos de construção. Se estudava latim pela Guerra Gálica do César, né? Então, agora, essa ideia que você sintetizou muito bem, que tem o roadbook, o road movie, e tem ainda muito poucos que colocam também na história, no enredo, a viagem e as paradas em lugares clássicos, né? Sejam eles hotéis, sejam eles... Os britânicos também têm uma tradição de viagem. É isso. Perfeito. Alguns dos presentes, os colegas acadêmicos, confrades, confreira, convidados, teriam alguma pergunta? Sim. Interessante viagem. Cada viagem tem um pretexto. Né? Você tem um pretexto para viajar. O seu pretexto cultural, você faz uma preparação, onde você vai chegar, o que você quer chegar, o que você quer ver, o que você vai analisar, o que você vai usufruir dessa viagem. É fascinante isso. Né? Agora, por exemplo, as viagens de Darwin, né, a origem das espécies, é maravilhoso. Você vê como que o Darwin chegou em Galápagos, o que ele viu, com quem que ele levava, o que ele trouxe, de onde ele saiu, para ver qual a modificação que houve ali. Né? Essa experiência científica, tudo, isso é fantástico. Esse trabalho que você faz. Parabéns, gostei demais. É como você falou, muda o olho do viajante. Né? Abra os olhos e a mente. No caso das viagens científicas, eu não explorei muito. Em relação ao turista e quem é o turista. O turista tem um caminho para uma visão. Quem não é turista e quer levar alguém da sua cidade, tem outro caminho, tem outra visão. Né? Quando eu estive em Nápoles, por exemplo, tinha um roteiro que o pessoal ia fazer, que nós pegamos carona com o pessoal lá, e aí a namorada do Lucas, que estava lá, falou assim, não, eu vou mostrar para vocês uma Nápoles totalmente diferente disso aqui. Eu prefiro esse guia aí. Esse guia que eu enviei. O guia profissional, em geral, te leva num lugar muito cheio de outros turistas, de turistas. Eu não me considero turista profissional, eu me considero um viajante, naquele conceito de o que é o verdadeiro viajante. Né? E ao que você, como cientista, médico, traz, é uma coisa que eu tenho pouca experiência, só notícia, né? De que era também um grande catalogador, como o Goethe foi um grande catalogador, né? Então, cada objeto, cada bichinho, cada coisa havia... Não tinha máquina fotográfica. Então... O Darwin levava com ele o zoólogo, zoólogo, levava o botânico, levava um retratista que na época tinha que ilustrar e desenhar o que ele viu. Tinha que fazer para ele aquilo que ele estava vendo, porque qualquer modificação era importante na evolução da espécie. Olha então, que riquíssimo isso, muito rico. Goethe fez isso na Itália com propósitos, naturalmente, não científicos, históricos, e depois fez com propósitos científicos nesse livro que eu mostrei para vocês, através das cartas, e sempre com desenhos. E eu lamento profundamente que eu não tenho dom de desenhar, porque há locais e cenas que a máquina de fotografia não capta. É preciso... Inclusive o brilho, por exemplo, o brilho do mar da Sicília, talvez visto a olhos nus, bem melhor do que tudo isso. Mas obrigado. Algum outro comentário, pergunta? Curiosidade.
Acadêmica Maria Badia. A comida. A comida. Porque todos esses lugares têm muitas peculiaridades, muitas diferenças, e no que essa transformação, essa mudança mexe com os viajantes? Esse é um tema interessantíssimo. Inclusive, tem um livro que é sobre todas as regiões da Itália na culinária. O autor não vou me lembrar agora, mas eu prometo àqueles que eu tenho contato. Acontece o seguinte, eu vou fazer uma pergunta pessoal. Para você que viajou tanto, como é que você conseguiu conviver com essas comidas tão diferentes? Tão diferentes. Eu já vi muitos. Na China, horríveis, né? na China Lugares como a trabalhou. França, por exemplo, que tem comida, a gastronomia famosíssima, a Itália é famosíssima, mas que às vezes você chega lá e tem dificuldade de achar aquela que você conhece. E aproveitando a pergunta da Badia, que é muito boa, de fato, eu vou fazer uma verticalização, se me permitem. No caso da China, porque, claro, a Itália, massas, pizza e tal, mas no caso da China, que tem aquela coisa da comida que nós achamos que existe, que é folclórica e tal, que o pessoal come Animais. animais, insetos, tal. O que é de verdade nisso? Ou é muito folclore, o estereótipo que se estabelece? Eu andei 2.000 quilômetros China dentro, sempre partindo, né? Não fazer tudo, porque o país é enorme. O sul, né? De Nanjing para baixo, a capital do sul, até Shenzhen, que era a minha base. E eu sempre comi muito bem, né? Há mercados públicos em que você, realmente, nos mercados públicos, você vê peixes que você não está acostumado a enguia, etc. Camarões inusitados que os mares só os mares da China possuem. E há a presença muito forte da pimenta, como eu mostrei numa das fotos aqui, não é? Pimenta com peixe, como diz a minha esposa. Aquele prato vermelho que minha mulher disse, você pediu peixe com pimenta? Né? Tanto em Shenzhen quanto no interior, né? No interior, naturalmente, você fala, olha, podia colocar um pouco menos de pimenta? Ele diz, não vai ficar bom. Não vai ficar bom. E ele insiste nisso. Não faço, porque não vai ficar bom. Não faço. Não faço, porque não vai ficar bom. Agora, o capítulo culinária, eu acho que é uma questão de descoberta. Por exemplo, a culinária da Sicília, onde eu fiquei mais tempo nesses 2 últimos, nessa primavera, desses 2 meses e 18 dias, e que tem uma influência dos antigos árabes que tiveram na região, né? Você come um cuscuz que não é o cuscuz que se come na França. Nem o marroquino, é um cuscuz próprio aliás, como diz o Leopardo, se você pensar bem, ele diz assim, escute, nós estamos há séculos aqui, só muda de direção aí, chefia, nós vamos nos adaptando a tudo, ao jeito da comida, tem uma coisa interessante vamos nos adaptando. Em Paris também. Você chega em um restaurante e está lá desde 1652. Então, essa tradição do jeito que faz... E o mesmo prato, muitas vezes. É uma receita que veio da nona, que veio da sua nona. Então, ela pouco mexe naquilo também na Itália. Na China, então, que é um país milenar. Agora, eu acredito que... Bom, eu sou um comilão, né? Um dos meus vícios é comer. Então, confesso a vós, irmãos e irmãs. O fato é que você precisa ter uma adaptação, mas tem coisas risíveis e engraçadas, né, como que acontece ao longo da viagem. Por exemplo, eu li num livro de um inglês, que não me engano, se não me engano é Joyce, que havia uma receita de rins que era maravilhoso, sabe? Um negócio maravilhoso, e que só se comia nesse lugar no interior da França. Aí eu falei para minha mulher, hoje eu vou pedir esse prato, só para fazer vou dar um check num tópico chamado rins. Minha amiga, quando chegou aquele prato, a gente não conseguia ficar na mesa porque fedia muito. Era muito ruim. Como o hotelier francês, o restaurateur francês é uma pessoa 90% gentil, ele se ofereceu para trocar o prato imediatamente, não é?
come-se muito bem na Itália, come-se muito bem na França? A resposta é sim, cada região tem suas delícias, mas exige adaptação. Adaptação do organismo, adaptação do que vai beber junto com a comida, se vai beber junto com a comida, não é? Lá no Mont Saint-Michel tem uma famosa salada de pêcheur, a salada do pescador. É um prato que só vem bichos e umas coisinhas para você, uns instrumentos, para você puxar o bicho da água. Foi outro prato que minha esposa também disse assim, não, isso aí você fica com isso aí, porque eu achei que era uma salada, porque está escrito salada do pescador. De certa forma, é uma salada. Então, seja muita pimenta na China, seja o cuscuz da Sicília, ou seja a salada do pescador, atenção, não peçam nenhum prato com rins de porco ou de boi que não vai dar certo nessas... Minha experiência pessoal. Perfeito. Alguma outra pergunta ou comentário dos presentes? Se não tiver, então eu vou fazer uma última pergunta para encerrarmos. Adalberto, claro, você disse que se prepara quando vai fazer uma viagem. Lê os italianos quando vai para a Itália, franceses quando vai para a França, chineses quando vai para a China e tal. Mas a minha pergunta é verdade, uma pergunta que se desdobra em duas. Primeiro, qual que é a sensação babélica de você entrar em uma biblioteca ou uma livraria e você ter, muitas vezes, né, às vezes em alguns países não, de língua inglesa, por exemplo, francesa, que você domina bem, de você não compreender aqueles livros? Primeiro isso, a sensação babélica. E segundo, qual é o autor ou a autora ou os autores que você descobriu na viagem? Que, claro, você se prepara com alguns que muitas vezes são mais falados no Brasil, tem mais notícias dele, mas aquele que você descobriu, né, que se fascinou com ele. Tem algum caso assim? Excelente. Eu vou começar pelo final, depois eu volto na questão da Babel. Nessa viagem, à Itália, né, minha terceira grande imersão na Itália, eu redescobri um poeta que eu levava pouco em conta. Eu levava em conta como uma pessoa amarga, triste, etc. Ele chama-se Giacomo Leopardi. Giacomo Leopardi eu descobri, na verdade, nessa viagem. E existe um livrinho que eu não trouxe, chamado Viagem com Leopardi. Quer dizer, viajando com Leopardi, porque ele se deslocava muito. Ele se deslocou muito, depois conseguiu sair das garras do pai e da casa do pai. Leopardi se deslocou muito. E um dos lugares que ele gostou foi de Sorrento, que é a terra do Torquato Tasso, né? Jerusalém libertado. Então, esse é um autor que eu descobri durante a viagem. Nos Estados Unidos, frequentemente eu descubro autores andando pelas livrarias ou bibliotecas. Gosto muito de uma livraria rede nacional, que é a Barnes & Noble. Então, eu descubro muitos autores que não estavam em nenhuma leitura de jornal e nenhuma indicação de colega acadêmico, eu descobri no lugar. As casas-museus, em geral, você descobre muita coisa sobre a obra daquele alvo do museu, você descobre coisas que não estão nas livrarias, isso aí também é muito bom. Agora, com esse negócio de começar a ir para a Ásia, e eu também tive essa sensação na Rússia, né? Você chegar e aquele idioma intransponível, e você procurar uma prateleira em inglês ou francês que te salva. Aqui tem livros em inglês, livros em francês, então você acha. Mas a Coreia, por exemplo, é difícil você encontrar uma boa livraria, uma prateleira em inglês, em francês. Em inglês até se encontra livros de negócio, principalmente, né? A Coreia do Sul é muito focada em business. E é apavorante, né? Porque se sente analfabeto, né? Mesmo... Você se sente um analfabeto, né? Exatamente, Beto. Um analfabeto, Beto. Exato. Você fica realmente perdido. A primeira sensação na China é exatamente essa. É claro que hoje você tem muito recurso com os aplicativos, os eletrônicos de tradução e tudo. Mas quando chega na hora da livraria, não tem jeito de você ficar fazendo tradução página por página. É apavorante. E aí se põe na pele também daqueles
nossos irmãozinhos. Eu li que tem ainda muitos analfabetos no Brasil, não é? Não analfabetos apenas funcionais, tem analfabetos que não sabem ler o nome do ônibus, assim, bairro tal. E, olha, às vezes sabe o número. Isso é deprimente, né? Sim. Na China, segundo dia que eu estava, até o terceiro, meu guia ficava mais perto de mim, que fala inglês muito bem. Eu tive essa sensação de ágrafo, assim, bom, que os livros vão me servir só os que eu trouxe da viagem, na mala ou no Kindle. Ou no Kindle. Bom, dito isso, Adalberto, agradeço imensamente. Muito obrigado. Sempre um grande palestrante. Obrigado. Agradeço a presença dos acadêmicos Ademir Ramu, o lendário Miguel Jorge, Maria Badia, nosso querido presidente Aidenor Aires, que é o autor e proponente, né, desses diálogos acadêmicos, que estamos começando hoje uma tradição. Nossas convidadas, queridíssimas também. Ótimo, muito bem. E também a equipe, né? Josimar e Romário, né, que ajudando. Obrigado. Que Grazie. Grazie. É É uma dupla de ataque. o futuro que é o Gilmar e Romário. Exatamente. Tem uma combinação aí incrível. Exatamente. Atacante, Josimar, ponta esquerda, Romário, centroavante. Perfeito. E lembrando que continuamos os diálogos acadêmicos na semana que vem com um debate que, na minha opinião, é importantíssimo, sobretudo na literatura contemporânea, que é a questão da autoria feminina, né? A grande pergunta que vamos colocar na mesa semana que vem será: existe literatura feminina ou apenas literatura que é escrita por mulheres? Ou seja, a ideia de que existem características que apenas as mulheres conseguem escrever, o que é reconhecível por isso. Então, não percam, a Maria Badia estará presente, né? Vai ser uma das debatedoras, juntamente com Leda Selma, Maria Helena Cheim e a Maria de Fátima Gonçalves Lima. Então, esperamos vocês na próxima semana com outros diálogos acadêmicos. Obrigado.